Olá, e chegamos ao 13º episódio do podcast Loving, Learning, Living. E 13º quer dizer o quê? Fim de mais uma temporada. Isto porque o número 13, como eu já tinha referido, é um número de alguma forma que me dá sorte e por isso, assim como terminei a primeira temporada no 13º episódio, decidi também acabar a segunda temporada no mesmo episódio. Hum, Isto é assim um bocadinho, ok, gramado em chique, não é? Que tem temporadas, mas a verdade é que é algo que eu nunca imaginei fazer, não é? E que iniciei o ano passado, no início, mais ou menos em março de 2021, já posso dizer que estou a terminar 2 temporadas e muito em breve vou começar a terceira, que provavelmente vai ter menos episódios e vai contar com um registro muito diferente do que aquele que temos vindo ou que eu tenho vindo a fazer nestas 2 temporadas. Este episódio tem como objetivo fazer aqui um pequeno resumo do que foi esta temporada. Foi uma temporada um bocado eclética a nível de temas que eu falei. Eu comecei por falar sobre o conceito da amizade, o que é que era para mim a amizade, e depois tive a sorte de conseguir convencer alguns amigos que tenho para participar, que foi uma novidade também na sua temporada, que foi ter entrevistas com mais do que um convidado. Começou com a questão da amizade entre homens e mulheres, um conceito que eu efetivamente acredito, onde consegui convidar e ter presente 4 amigos meus do sexo masculino. Depois falamos sobre a amizade que é construída na infância e ainda prevalece na vida adulta, onde também tive comigo 3 amigas que conheço desde sempre, não é? Desde o ciclo da escola primária. Infelizmente, uma delas, depois por questões técnicas, não conseguiu estar. E depois temos um outro episódio que é a amizade que é já construída na vida adulta. Não é? Foi um bocadinho para. Aqui o que eu pretendia era comparar um pouco as diferenças que existem entre uma amizade que vem de quando somos muito novos e permanece na vida adulta e aquelas que nós já fazemos com uma personalidade já mais vincada e até completamente muitas vezes envolvida, que é na vida adulta, em que temos uma vida completamente também diferente daquela que tínhamos quando éramos crianças. Depois, nesta temporada, falei também sobre a questão de ser mãe, é algo que eu me orgulho imenso. Eu, na primeira temporada, tinha falado sobre a minha pouca vontade durante muitos anos de ser mãe, e nesta acabei por abordar 2 momentos que eu considero muito significativos deste conceito de ser mãe, que foi a minha gravidez. Algo que eu considero que não foi dos momentos mais felizes da minha vida, pronto, não foi, pelos motivos que eu explico no episódio, quem não ouviu ou não viu, que vá ver. E muito recentemente, aliás, no episódio anterior a este, falo da minha experiência no parto, né? Ou nos partos, que para mim é das coisas mais transformadoras que podem existir na vida de uma mulher. Com todo o respeito para aquelas mulheres que não são mães e que querem ser mães, porque quem não é mãe por opção é, é, é legítimo na mesma, mas pronto, mas sei que existem algumas mulheres que efetivamente gostariam de ser mães e não conseguem, e por isso, com todo o respeito, eu dou a minha opinião como mãe que conseguiu ser mãe e que teve 2 partos maravilhosos e que pronto, e para mim é dos momentos mais incríveis que uma mulher pode viver. Falei também de algumas viagens que foi fazendo, tive sorte, porque o ano de 2021 foi de facto um ano muito recheado de viagens, andei pelo Quénia, por Angola, pelos Açores, que não conhecia, apesar de ser Portugal, pela Irlanda, pelo Dubai, pelas Maldivas, por isso foi um ano em que me senti muito abençoada, porque no ano em que houve tantas restrições de viagens, eu consegui fazer praticamente todas as viagens que quis. Houvesse mais tempo e dinheiro, e dinheiro, principalmente dinheiro, eu tinha feito muito mais e espero que este ano 2022 tenha a sorte de pelo menos fazer tantas como as que fiz em 2021. Falamos também sobre o Covid, esta praga, né, que anda colada a nós desde 2020, por isso quando eu comecei este podcast já existia esta praga, mas este episódio foi um pouco para relatar o facto de eu ter vivido essa situação, eu, como muita gente, né, não foi uma novidade eu ter tido Covid, quase toda a gente tem, mas pronto, não deixou de ser curioso porque eu era muito anti-Covid e anti-apanhar Covid e pronto, e acabei por apanhar.
E pronto, e terminou assim a segunda temporada, não é? Com estes 13 episódios. E eu gostava de deixar aqui uma mensagem que é de agradecimento, de muito agradecimento àquelas pessoas que continuam a ter a paciência de me escutar e que ainda por cima me escutam desde o primeiro episódio, que continuam a dedicar um pouco do seu tempo a dar-me feedback sobre o que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos, temas que eu poderia abordar e de que forma é que eu os poderia abordar. E sou muito, mesmo muito grata a estas pessoas que me dão feedback, apesar de eu desde o início ter dito que o objetivo deste podcast era um podcast feito para mim, não é? Para eu libertar um pouco os meus pensamentos, e por isso é muito espontâneo, não é? É um podcast sem guião, é um podcast que não há cortes e torna a gravar quando me engano. A maior parte das vezes, quando eu ouço novamente os episódios, tenho uma série de declinadas em português, tenho os tiquezinhos de palavras que me fui apercebendo que digo com muita frequência, mas quero continuar por enquanto, porque não tenho motivo para mudar, a ser fiel ao meu primeiro princípio, que é ser um podcast muito ligeiro, muito espontâneo e pá, e quem não erra, não é? Toda a gente, por isso eu também erro. Mas não perdendo o fio à meada. Queria, para além de agradecer a todas as pessoas que me continuam a ouvir e a seguir e a dar feedback, que para mim é muito importante, queria deixar aqui um resumo do que foi esta segunda temporada. Foi uma temporada que me permitiu ir vivendo coisas que para mim têm sido muito importantes nesta minha jornada como mulher, como mãe, como amiga, como filha, como ser humano, que é o de ter cada vez mais a certeza daquilo que eu quero, para onde eu quero ir, ter muito foco e objetivos bem traçados e mais do que isso, tenho-me surpreendido a mim mesma com a capacidade de sair da minha zona de conforto, de fazer coisas diferentes, coisas que eu nunca imaginaria que seria capaz de fazer. Primeiro porque nem sequer achava que tinha jeito, outras porque tinha medo de fazer. Estou a falar de desportos aquáticos que decidi fazer, estou a falar de viajar sozinha, que há uns tempos eu quando viajava a trabalho, eu nem jantava sozinha, eu tinha uma paranoia de que não queria estar em sítios sozinha e agora apanho um avião e vou para sítios sozinha sem conhecer ninguém, por isso isto é um passo super transformador. Um, e, um, e mais do que sair da zona de conforto é perceber-se que ainda há muita coisa para aprender, que também eu permito-me sair da zona de conforto porque felizmente estou rodeada de pessoas que me querem bem e que me ajudam a ultrapassar momentos menos positivos e a puxar de mim para que eu também dê mais de mim. E daí o tema da amizade ter sido muito, muito importante para mim nesta temporada, para além do tema da maternidade, que é um tema que vai ser recorrente, julgo eu, em quase todas as temporadas, e provavelmente o tema da amizade também voltará, porque é isso, né? Ou seja, é foco, é sair da zona de conforto, é querermos ser melhores para nós próprios e para com os outros, é perceber que muitas vezes temos que pensar primeiro em nós e só depois nos outros, não é? Desmistificar um bocadinho este conceito do ser egoísta, porque se nós pensarmos em nós e de cuidarmos de nós, vamos também estar muito melhores com os outros e juntamente com os outros. E também foi uma temporada, ao longo desta temporada, algo que também me acompanhou, que foi o de limpeza. Pronto, o de me libertar de coisas, de pessoas, de situações que de alguma forma me pesavam. Lá está, o tema é mesmo esse, me pesavam, não me deixavam muitas vezes ser eu própria, não me deixavam usar, não me deixavam ser aventureira, não me deixavam pensar fora da caixa. Pronto, de alguma forma eram negativas e por isso durante esta temporada também me serviu, e até por quando falei do tema da amizade, para fazer muito esta limpeza, não é? Para afastar, sobretudo pessoas pronto, que não aportavam e não traziam nada de bom.
E, por isso foi uma temporada, que eu senti que cresci e que me trouxe, muito de bom. Eu tenho muito para melhorar, mas estou muito contente por ter chegado, a este dia, não é, em que posso dizer que tenho 2 temporadas de um podcast. Hum, Despeço-me por aqui, já vos tinha dito que isto ia ser muito curto, só apenas um resumo do que foi esta temporada. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por estarem desse lado. Partilhem, ouçam, critiquem, e conto com vocês na terceira temporada, não é? E provavelmente com mais de 13 episódios, num conceito um pouco diferente e também um bocadinho fora da caixa daquilo que têm assistido até hoje. Sejam felizes, eu sei que me repito, mas é que é mesmo o meu lema. Sejam felizes, sejam vocês, sejam genuínos e rodeiem-se de pessoas que vos façam bem e que vos façam crescer e que vos deem a liberdade de serem vocês mesmos. Por só se vive uma vez, acho eu. Beijinhos.